Boa noite a todos. Pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando hoje uma das nossas lives esperadas, com tanto assunto importante, tão discutido, tão solicitado, e nós organizamos esse momento. E aí eu chamo aí meu amigão, meu querido colega Clóvis. Boa noite, Boa Clóvis. noite, Carlinha. Prazer estar participando contigo aqui, amiga querida. Não é, poxa, estamos aí nessa pandemia, as lives tomaram conta das nossas revisões, né? Na verdade, as lives estão servindo como um bate-papo científico, um bate-papo de ajuda, um ajudando o outro e revisando situações que a gente está vivendo muito corriqueira no dia a dia dos nossos idosos. E aí, para mim, é um prazer também estar aqui com você. Urologia e geriatria juntos, que Tem nunca que estão separados, na ando de verdade. mão dada o tempo todo, né, Carla? É isso mesmo. E você falou aí essa questão E das lives, é uma coisa que tomou conta do dia a dia da gente, né? Desde teleconsultas, a atualizações científicas, aulas, conferências, mini congressos, né? E esse tipo de evento aqui que serve primeiro para matar a saudade de você. E segundo, para a gente atualizar sobre vários temas aí, eu tenho assistido um bocado. Eu tenho assistido um bocado. eu acho que veio para ficar, não é? É um modo da gente estar junto, embora com essa distância toda, mas é um caminho sem volta. E embora a gente não possa ter mais aqueles encontros, reuniões científicas e congressos presenciais, mas as lives estão nos ajudando a se reencontrar e avançar nessa questão. Isso E é a verdade. infecção urinária, como é importante, como é necessário, não é? A infecção urinária é muito incômoda, ela são ligações e ligações todos os dias, toda hora, que os idosos estão com infecção, o que fazer, quando tratar, quando não tratar, pede exame ou não pede exame, faz ou não faz urocultura. E aí a gente, com tantas solicitações e tanta demanda, nas teleconsultas, né, que a gente está fazendo muito, né, Clóvis? É Isso. um assunto corriqueiro, decidi falar sobre isso. Ah, e aí, o que que você me diz assim? Você é urologista, mas a urologia atende muito idoso, não é? Como é o seu dia a dia? Você vê muitos idosos, você assiste a muitos idosos com esse quadro clínico? Então, a infecção urinária ele é uma entidade que a gente atende com uma frequência muito grande no consultório. Então, assim, é, tanto crianças, mas sobretudo pacientes adultos e mais frequentemente ainda os pacientes idosos, né? É motivo de inúmeras consultas e agora também por teleconsulta a gente está percebendo isso, porque são sintomas extremamente desconfortáveis, né? Às vezes tem gente que nem leva a sério a questão da infecção. Não, uma cistitezinha, é uma infecçãozinha, e a coisa não é bem assim, a gente sabe que não é. Primeiro pela frequência, né? Então, assim, é uma doença muito comum. Se a gente analisar a população de maneira geral, sem levar em consideração a faixa etária, quase 1,5% das mulheres tem infecção urinária, metade disso dos homens também tem, e quando a gente percebe o passar da idade, esse número aumenta substancialmente. Então, 20% das mulheres com mais de 65 anos de idade apresentam um quadro de infecção urinária. E nos homens a frequência é menor, né? Cerca de metade disso, 12% dos homens é que apresentam quadros de infecção urinária, que vão desde infecções leves até infecções que podem ser bastante graves, né? Bastante graves. E nas instituições de longa permanência, que é o novo nome para abrigos, asilos, que não mais, é instituição de longa permanência para idosos, essas cifras chegam a 50%. Então, Pois é, muita internamento, gente o pergunta, mas paciente. por que mais frágil?
Então, muita gente pergunta por que o idoso tem tanta infecção. Então, aí eu vou falar um pouquinho sobre a mulher, você fala com o homem, pelo homem, e a gente fica fazendo essa Vamos nessa, esse interlocução bate-papo. aqui é importante lembrar o seguinte, o envelhecimento, ele caracteriza-se por alteração da reserva funcional como um todo no organismo. Então, existem barreiras mecânicas que vão se modificando ao longo do tempo. A própria pele, a força muscular, a caixa torácica, o sistema imunológico, que é a imunossenescência. Então, existe uma alteração da própria defesa orgânica, não é? Com o envelhecimento quantitativo e qualitativo, ou seja, na quantidade de células e na qualidade dessas células de defesa. E como a gente está falando do sistema urinário, existe também toda uma modificação do sistema pélvico, da área pélvica da mulher. Então, a gente sabe que, olha, tem a uretra, que é a uretra mais curta, já próximo da bexiga, que sofre alterações com o envelhecimento. Esse sistema urinário é muito próximo do sistema reprodutor, o sistema vaginal, que é muito próximo da área intestinal. Então, são 3 áreas muito próximas em que a contaminação se dá muito fácil, muito rápida, diferentemente do homem, já que tem a uretra mais longa, mais fechada. Então, o sistema pélvico da mulher associa-se à atrofia muscular, a própria menopausa com a redução do estrógeno, a atrofia do epitélio, né? Do epitélio local, pélvico, vaginal, periuretral. Então, tudo isso são fatores que facilitam as mulheres terem infecção urinária. Multiparidade, muitos filhos, partos normais. Então, a gente sabe que as mulheres de antigamente eram partos normais e partos laboriosos. Meninos grandes, parto a fórceps em casa, sem muita assistência. Colpocele, que é a queda do útero. Cistocele, que é a queda da bexiga. Né? Então, assim, são fatores múltiplos que vão se somando com o envelhecimento e dão essas características de infecção urinária mais fáceis. É isso mesmo. E a gente percebe, a gente atende, eu sou urologista, mas o urologista ele também atende mulheres, né? Então, às vezes tem uma falsa ideia de que o urologista é médico só de homem, mas a gente atende homens e mulheres. E a gente percebe isso exatamente o que você está dizendo no consultório. No exame físico, essa atrofia vaginal que é percebida com o passar da idade, os pacientes com incontinência urinária, eventualmente pacientes que utilizam fraldas geriátricas. Então, tem uma série de fatores que podem levar a isso. No homem é um pouco diferente. Então, o homem ele tem uma anatomia diferente da mulher, naturalmente. A uretra masculina ela é mais longa. O que é que onde é que o envelhecimento interfere nessa questão? Então, a gente sabe que o principal fator de risco para o aumento da próstata é a idade. Então, assim, o homem, a partir do momento que vai envelhecendo, a partir dos 50 e poucos anos, ele vai passar pela experiência de ter um crescimento da próstata. E a próstata ela é uma glândula que fica localizada abaixo da bexiga, por dentro da qual passa a uretra. Então, sai a bexiga, a uretra vai passar por dentro da próstata, abraçando, como se abraçasse a uretra. E o crescimento ele se faz tanto para fora, quanto comprimindo a uretra. Então, na medida em que ele comprime a uretra, ele causa alterações urinárias. O paciente se queixa de dificuldade urinária, com jato fraco, jato partido, a frequência urinária é maior. E isso causa uma obstrução, que pode ser de leve a severa, até apresentar uma retenção urinária. E esse tipo de coisa pode levar à estase urinária, ou seja, a presença de urina que não consegue ser esvaziada. Esse também é um fator de formação da infecção urinária. Obviamente que a contaminação se faz pela uretra, normalmente é uma contaminação ascendente. A uretra se contamina também, sofre alterações da textura, e ela sofre alterações, é contaminada e vai até a bexiga. Outra causa de contaminação urinária também é a prostatite, que é a infecção da próstata, né? Isso pode levar a sintomas uretrais, na presença de infecções que a gente chama de uretrite. Isso pode levar a sintomas só da uretra, pode levar a sintomas prostáticos, onde o paciente pode ter febre, calafrio,
dor na região do períneo, dificuldade de urinar, pode ter infecção na bexiga, que é a cistite, e isso, dependendo do grau de obstrução, pode até acometer o trato urinário alto, ou seja, acometer os rins e causar uma infecção aí mais grave, bem mais grave. Isso. É importante dizer isso, porque a graduação da infecção urinária vai depender exatamente de como se apresenta, né? E muitas vezes o paciente vem com incontinência, né? É muito comum nos idosos ter incontinência urinária e que eles têm vergonha, muitas vezes, de dizer na consulta, e faz parte do inventário da avaliação geriátrica ampla do geriatra fazer esse tipo de indagação. E aí eles respondem já de um modo bem mais tímido, olha, não pergunte isso não, vergonha. Mas isso deve fluir de uma forma natural. Porque às vezes eles já estão dizendo que tem uma incontinência urinária já de 5 anos, 6 anos, 10 anos. É diferente de uma pessoa que esteja adulta, um idoso jovem, ativo e com infecção urinária recente, com incontinência recente. Então, a temporalidade também muda, não é? Então, você investigar um caso de infecção urinária com incontinência de curto espaço de tempo é um raciocínio. Claro. Você investigar uma infecção urinária crônica com um quadro bem antigo já é outro raciocínio. Você precisa saber quem é esse idoso, quais são as comorbidades, as doenças associadas, se é um diabético, quantas infecções já teve, quantos antibióticos já usou, quais são os problemas associados para você diferenciar se aquele é uma causa primária, ou seja, uma primeira infecção, ou se é uma infecção já recorrente, não é verdade? Isso é verdade. E essa avaliação do paciente, como você bem colocou, é uma avaliação que tem que ser feita de maneira mais ampla. Não dá para eu focar na urina do paciente. Então, o paciente ele é um todo. E tem inúmeras situações que concorrem, que facilitam para que o paciente desenvolva a infecção urinária, né? A idade por si só, por essas alterações que a gente já falou, presença de diabetes, né? Então, por isso que é muito importante todos esses dados que ele falou de incontinência urinária, que às vezes a incontinência urinária ela pode vir como causa da infecção e às vezes ela pode vir como um sinal, como um sintoma da infecção. A paciente que tem sintoma de urgência e não dá tempo de controlar a urina e perde urina. Então, essa avaliação ampla ela é fundamental por isso, né? Então, clinicamente, o paciente tem que ser bem avaliado, né? E o que você falou da timidez e da vergonha dos pacientes é bastante comum em consultório de urologia, especificamente, onde a gente lida muito diretamente com a questão urinária e com a questão genital. Então, muitas vezes, isso gera um pouco de timidez. Quando os pacientes são mais idosos, você fazer determinadas perguntas que têm a ver com a questão sexual ou com a questão genital, né? Traz um pouco de timidez e às vezes o paciente ele até suprime essa informação. Ele até não diz aquilo, talvez numa primeira consulta. E o médico tem que ser muito ativo nisso. Ele tem que puxar pela informação, né? Essa intimidade da consulta é preciso ser criada, não é? Porque existe uma característica bem interessante que, por exemplo, os idosos de hoje, os idosos de 80 anos, 90 anos, eles vêm de uma cultura completamente diferente, e que falar sobre isso é muito difícil, né? Existe todo um pudor, existe toda uma criação bem mais restrita do que hoje em dia a liberdade da comunicação entre pais e filhos e escola. Então, eles não falam sobre isso. Existe uma coisa também, eles usavam muito bidê, lembra que foi abolido praticamente, com aquele jato, não é, vertical e foi retirado também, porque aquilo é um proliferador de bactérias e até a maneira de se higienizar. Isso colabora também para as mulheres, às vezes mais fortes, com o abdômen mais protuso, porque tiveram muitos filhos, tem muita dificuldade de uma higienização que tem que ser antero-posterior, e essa higienização, ao contrário, traz germes da área intestinal para a área vaginal e área uretral, o que facilita a infecção. Então, são duas observações bem simples, bem corriqueiras, que às vezes só na conversa, você pega um momentozinho lá na consulta, no exame, e faz uma pergunta mais intimista,
E só aí você pode detectar que um hábito desse pode estar prejudicando, né? Exatamente. É uma coisa muito peculiar do idoso. Foge do tema da infecção, foge um pouco do paciente idoso, mas a questão de absorventes internos, né? É outra causa de infecção também. Então, aqueles OB, aquele tipo de absorvente, que na paciente menopausal, obviamente, não vai ser causa, mas, de maneira geral, é uma causa de infecção urinária também. Então, às vezes, o paciente tem infecção de repetição, não sabe, e se você não pergunta isso, muitas vezes ela não vai levar em consideração, não vai tocar nesse assunto, né? O paciente, no homem também, tem a questão da fimose. Então, tem homem que tem um prepúcio muito longo e, às vezes, meio fechado, que dificulta a higienização ali e cria uma flora bacteriana que pode contaminar a uretra, que pode ser causa, né? As balanites, as balanopostites, elas podem também ser causa, se transformarem como causa de também. Tem uma pergunta aqui que ela fala que uma pessoa idosa, que nem idosa, né? Que não tem vida sexual desde os 40 anos e sente muita dor ao urinar, mesmo com vários exames de urina serem negativos com a causa de dor. Bem, esse tipo de queixa pode muito acontecer e não necessariamente ser uma infecção, não é, Clóvis? Tem várias causas pélvicas, virais, cistos, às vezes uma membrana, uma infecçãozinha em outro sítio, pode causar isso, não é verdade? E tem síndrome dolorosa pélvica crônica, que muitas vezes você não consegue descobrir exatamente o que é que está causando isso, pode ser alguma causa neurológica. Tem uma entidade chamada cistite intersticial, que ela pode não estar relacionada diretamente com infecção e ser causa de dor e de sintomas iguais de uma infecção urinária. E quando você avalia do ponto de vista de cultura, de sumário, você não consegue chegar a nenhuma conclusão, não é? E é um paciente que fica crônico com esse problema no seu consultório. Se você não tiver noção de como tratar isso, é bastante difícil conduzir. Na cistite intersticial, você tem um adoecimento crônico da parede interna da bexiga que facilita ter infecções. E mesmo sem bactéria, pode ter dor. Uma dor de contração, uma urgência urinária, e é bastante incômodo, é doloroso, é sofrido, não é? São anos e anos de dor, de sofrimento, e às vezes você não encontra uma causa, realmente uma causa base sobre isso, não é? E no dia a dia, Clóvis, assim, o que te perguntam sobre os exames, se a gente precisa fazer uma investigação completa sobre as infecções urinárias que acontecem? Como é no teu dia a dia? Porque no meu dia a dia do idoso eu falo já. Mas no seu dia a dia, em que o idoso ainda está indo mais para o consultório, idosos mais jovens, como é que você faz essa investigação? Aí, até onde vai essa investigação? Aí depende muito, Carlinha, do que o paciente apresenta, do que você colhe do paciente, né? Dos sintomas que existem. Basicamente, a grosso modo, são exames de urina que você vai precisar avaliar. E nos homens, como a infecção ela é menos comum e que muitas vezes no idoso ele está relacionado a problemas outros, ou seja, uma hiperplasia prostática, um estreitamento, uma estenose da uretra, porque essa estenose da uretra é uma infecção crônica, que às vezes o paciente pode ter tido DST e IST no passado, normalmente a blenorragia, a gonorreia era bastante comum, isso gerava infecções uretrais que causavam estreitamento. Então, esse estreitamento ele funciona como um fator obstrutivo e, sendo um fator obstrutivo, ele causa estase de urina, que propicia a infecção. Então, a gente tem que buscar ativamente nos homens se existe alguma situação outra, além da contaminação em si, que cause essa infecção. Então, é super importante exames de imagem, né? Basicamente, a gente utiliza ultrassonografia do aparelho urinário e ultrassonografia da próstata e bexiga. Por que isso? Quando eu peço do aparelho urinário, eu consigo ver se esse paciente tem cálculo urinário, que é uma outra fonte de infecção. Então, às vezes o paciente tem cálculos cronicamente, cálculos que a gente chama
me faltou o termo agora, contaminados ali e que ficam perpetuando uma infecção. Então, a gente avalia rim, avalia o trato urinário em si, presença ou não de cálculos, a gente avalia a bexiga para saber, por exemplo, se a bexiga ela foi espessada, significa dizer que ela está fazendo força para urinar por conta de alguma obstrução, se tem ou não tem divertículos na bexiga, que também é consequência do esforço, e aí a gente avalia o tamanho da próstata, né? Porque a gente precisa, além de tratar essa possível infecção urinária, a causa dela, seja com medicações ou com tratamento cirúrgico. Né? Então, essa que é a coisa que a gente pega com frequência no consultório. Você falou em DST, doença sexualmente transmissível. Isso é muita verdade no idoso. Então, o idoso, com o advento do... O advento não, a necessidade e a importância do envelhecimento ativo, de você estar socialmente ativo. Então, o idoso é muito ativo sexualmente, não é? Muitos deles, com o uso até das medicações que ajudam na questão da ereção, têm uma sexualidade aguçada e, às vezes, não tem uma higiene bem controlada, às vezes são múltiplas parceiras, isso é uma coisa que acontece. Então, os números de AIDS no idoso é muito alto. São cifras que aumentam progressivamente. Então, existe essa questão do mau uso do preservativo, né? O idoso acha que não pode pegar AIDS, é coisa de jovem. Isso é um mito, isso é um comportamento errado, não preventivo. Então, os números de AIDS e doença sexualmente transmissível gerando outras infecções, como você disse, prostatites, infecções penianas, infecções uretrais, é muito sério e é muito verdade. Isso não é coisa de livro. Isso é verdade do dia a dia. Então, é importante chamar a atenção em relação a isso. E a gente aí, vê você isso... falou do exame do homem... Só te interrompendo, a gente vê isso no consultório, quando a gente fala de sexualidade, que é outro tabu, e aí eu vou dizer, é um tabu não só do paciente, mas é um tabu muitas vezes do médico. Há pouco tempo se foi feita uma pesquisa para entender como era o atendimento dos urologistas, e boa parte dos urologistas não perguntavam ativamente sobre a sexualidade do paciente, sobre a questão da ereção, sobre libido, sobre nada disso. Então, espera que o paciente fale. E o paciente não vai falar pela timidez e esse assunto fica deixado de lado. Né? Então, eu pergunto sempre para os pacientes sobre isso e essa questão que você falou do preservativo é fundamental. A ideia que a gente tem é que só jovem, mas não é. Né? A fatia da população de idosos que tem vida sexual ativa, na sua juventude, ele não tinha o hábito do preservativo. E ao longo da vida as coisas foram mudando, então doenças foram surgindo, né? E esse hábito permaneceu. Né? Então, isso é importante, esse tipo de esclarecimento, porque a gente vê no dia a dia esse problema. E aí, assim, quando a gente tem idosos mais idosos, idosos mais frágeis, idosos que são vistos em casa, que é uma coisa que a gente faz muito, a apresentação das doenças se faz de forma atípica. Isso é uma característica muito forte da pediatria. Então, só para dar um exemplo, uma pneumonia do idoso, tosse, febre, dor no peito, secreção, você não vai ter isso. Uma infecção urinária, ardor na urina, queimou na urina, urina quente, febre, você não vai ter isso. Então, nos idosos mais idosos, nos idosos frágeis, nos idosos acamados, nos idosos com demência, a apresentação se faz por sintomas, muitos deles de forma neurológica, com apatia, sonolência, ou inquietude, delírio, agitação. Confusão, então, o que a gente chama de né? delírio hiperativo, não sabe, desconhece o filho, bate, xinga, ou hipoativo. Então, a filha liga e diz, doutora, mamãe não levanta. Todos os dias, 6 horas da manhã, ela está aguando as plantas, ela está no quintal fazendo café, então já tem 2 dias que não levanta, está muito apática. Sem nenhuma queixa, isso pode ser uma infecção urinária, assim como pode ser outro tipo de infecção. Então, é muito importante chamar atenção para essa apresentação atípica da doença. Você não espera ter os sintomas clássicos de infecção, principalmente no idoso. Não é, Paulo?
a gente vê isso, eu ia te perguntar exatamente sobre essa questão da apresentação clínica, porque a apresentação clínica clássica é exatamente isso. Então, você tem na uretrite, a ardência para urinar, dor na uretra, na cistite simples, fazer xixi de instante em instante, acordar de noite para ir no banheiro, né? ter ardência, a urina com jato mais fraco, tudo isso pode acontecer. Eventualmente, dor suprapúbica, dor acima do púbis, pode acontecer. Nas pielonefrites, que são as infecções mais graves, que a gente vai falar ainda, mas só tocando nesse tema, febre, calafrio, dor lombar. E no paciente idoso, você pode estar diante de uma infecção urinária até severa, com risco de complicação, risco de morte, inclusive, e o paciente não ter nenhuma apresentação clássica da doença. É isso que você falou, letargia, confusão mental, parou de comer aquele dia, ou seja, e é super importante que a família tenha essa percepção, né? Porque ele passa a conhecer o sintoma. Então, tem alguns acompanhantes de pacientes que eu atendo e já chegam no consultório, doutor, mamãe está com infecção, porque hoje ela fez isso, hoje ela não falou direito com a gente. Começa a ter uma percepção diferente dos sintomas paralelos da infecção, né? Dos sintomas atípicos do idoso. É bem interessante isso. E essa educação, isso é educação em saúde, né? Quem tem idoso em casa tem que saber que a percepção, a sensibilidade tem que ser diferente para diversas situações. Tem uma que tem um delírio de ver um passarinho na janela. Aí a filha liga, doutor, o passarinho está cantando na janela. E aí é o delírio dela, colhe a urocultura, está lá a infecção e vamos tratar de novo. Muita gente falando aqui, Clóvis, que uma mãe de alguém teve queixa, outra que não teve mais queixa, enfim. As pessoas estão aí relatando como vivem, né, essa situação. E perguntando sobre lesão de uretra, Clóvis. O que fazer com lesão de uretra? Lesão de uretra, vocês... a lesão na uretra ela vai depender da causa em si, né? Então, por exemplo, isso que a gente falou da estenose, ela pode ser secundária a trauma ou secundário a infecções crônicas. Então, é preciso fazer uma avaliação, basicamente com um exame que a gente chama de uretrografia, ou seja, é um exame com contraste e raio-x, onde você injeta o contraste na urina e radiografa. Então, você vai ver todo o calibre da uretra, e num determinado momento esse calibre ele estreita. Então ali naquele ponto é a estenose. E a estenose ela pode ser anelar, pode ser num ponto pequenininho, pode ser mais extensa. Então a presença da estenose e a extensão da estenose é que vão determinar o tratamento que a gente vai fazer. E obviamente a condição clínica do paciente de maneira geral. Que isso vai variar desde uma dilatação da uretra, que pode ser feito com sondas de calibres progressivos, pode ser feito com dilatadores, existem uns dilatadores metálicos que a gente faz dilatação da uretra, e eventualmente vai precisar realmente de cirurgia, seja com abertura da uretra por via endoscópica, que hoje se faz cada vez menos, pelas consequências que essa cirurgia pode trazer, assim, do ponto de vista de recidivar, ou seja, de voltar ao estreitamento, ou o que a gente chama de uretroplastia, que é a retirada desse segmento da uretra doente e sutura, a anastomose dela. Né? É isso que a gente faz. E uretra, eu costumo dizer, quem tem uretra que cuide da sua, porque uretra é chato nesse sentido do desconforto, né? Faz com que o paciente perceba a dificuldade de urinar, e isso é uma coisa engraçada, porque todo mundo, todo dia, faz xixi e está tudo tranquilo. No dia que ele começa a fazer mal, vira um desespero na vida dele. E dependendo da situação, né, dependendo da forma de tratamento que precisa ser feito, aí vira um segundo pesadelo. Então, por isso que é super importante esse tema. Super importante esse tema. Esse tópico aqui de como apresentar, que isso é uma coisa muito forte, né? Como se apresenta a infecção. E tem algumas perguntas aqui. Tem infecção urinária com frequência sem ter nenhum sintoma, né? Como ardência. O que fazer? Outra também diz que tem cistite de repetição há muito tempo e vive tendo infecção de repetição. Então, veja como é comum, pessoal, as pessoas terem infecção de repetição e, às vezes, como uma participante falou, faz os exames são negativos. Então, nesse caso, tem que investigar outras causas de dor pélvica.
inclusive dor neuropática, dor relacionada à coluna, né? Dor por lesão medular. Então, existem muitas outras causas que não Causas necessariamente ginecológicas mesmo, né? precisam. Isso, causas ginecológicas, não é isso? Então, assim, o que fazer? É preciso fazer essa investigação para você descartar outras causas. Então, o mais simples é um exame de urina, urocultura, que você vai detectar qual é o germe e qual é o antibiograma sensível para aquela bactéria. E é importante que, né, a gente vai falar mais na frente, né, Clóvis? Mas, assim, não fazer urocultura sem razão de ser e também não tomar antibiótico sem necessidade. Hoje em dia, a diretriz é muito certa nisso. Mas existem exames para exaurir todas as causas de dor pélvica, de dor uretral e de infecções de repetição. Então, o avanço dos exames vai depender do grau dessa patologia. Ô, Carla, às vezes a paciente é submetida a exame de urina, se você vê isso no consultório, como é que você vê isso? E, por exemplo, faz um sumário de urina, vem um sumário ali meio estranho, aí pede a cultura de urina, que é quem vai dar o veredito, e a cultura vem negativa. Né? Isso é uma coisa que às vezes acontece, e o paciente muitas vezes chega e diz, doutor, eu estou com cultura negativa, eu não tenho infecção. Só que, eventualmente, isso pode acontecer. Por alguma razão, a cultura vem negativa, mas no sumário vem alguns dados importantes, como presença de bactérias. Quando tem bactéria, normalmente a cultura vem positiva. Mas, às vezes, você se depara com essa situação. A cultura não consegue determinar, seja lá a razão que seja, mas o sumário vem com algumas alterações, como presença de leucócitos, presença de bactérias. Né? Então, quando tem bactéria em grande quantidade, mesmo com a cultura não compatível, você pode tratar como sendo infecção urinária. Né? Então, às vezes o paciente tem sintoma demais e você termina, antes mesmo do resultado do exame, já fazendo um tratamento. Né? Como é que você se porta? Isso aí, principalmente nos pacientes de casa. Pois é. Existem alguns probleminhas aí. Primeiro, a contaminação na coleta dessa urina, não é? Então, assim, a contaminação pode dar um falso positivo, dar um sumário sujo e, na verdade, você não tem infecção. Você contaminou aquela urina. Outra coisa, exatamente. Outra coisa, né? É muito, muito comum. Então, é preciso fazer toda a higiene logo no começo da manhã, uma higiene bem na área vaginal, genital, uretral, para poder colher essa urina bem feita. No homem é mais fácil a coleta de urina. Na mulher, o mais fidedigno é colher pela sondinha vesical de alívio. Então, muitos idosos acamados, idosos já com demência de Alzheimer, outras demências, sequelados de AVC, ou que tiveram traumas cranianos e já não andam, né, usam fraldas e apresentam alterações urinárias, você não tem como colher aquela urina de uma mulher, que aquela urina molha a fralda inteira. Então, o mais fidedigno é a coleta por uma sonda vesical de alívio, bem fininha, bem feita, com toda a higiene. Agora, se o paciente está muito sintomático, e aí vale a pena tratar para melhorar os sintomas enquanto você não recebe essa urocultura. Exato. Às vezes está num feriadão, às vezes você não tem como fazer. E aí você tem que tratar a pessoa, né, e não o exame. Exatamente. Assim, o contrário também. Às vezes um exame positivo, mas sem nenhum sintoma, que é o chamado bacteriúria assintomática, você não deve tratar. Você não deve tratar papel, e sim pessoa. Isso é engraçado. Isso é tema de congresso, né? A gente no congresso tem sempre uma aulinha lá de bacteriúria assintomática. Porque você muitas vezes recebe o paciente, queixa zero, não sente absolutamente nada, cultura positiva. Né? Presença de bactéria e sem sintoma, então você tem que realmente pesar isso aí. Alguns pacientes têm a urina colonizada, foi a palavra que me faltou agora, há pouco tempo atrás, tem a urina colonizada por bactéria, mas não necessariamente tem uma infecção que requer um tratamento com antibiótico. E o que você colocou aí é de suma importância, a questão do uso do antibiótico, né? Então, há alguns anos a gente tinha uma facilidade, era chegar na farmácia, pedir um antibiótico e
tomava, alguém falou aquele nome, o cara ia lá, comprava o remédio e tomava por conta própria. Hoje existe um controle maior, isso diminuiu substancialmente, mas é uma recomendação que eu digo para os pacientes, eu brincando com os pacientes, eu digo lá, vou passar carão. Quer dizer, começou a tomar o remédio sem falar comigo antes, ou sem falar com algum médico, porque eventualmente você pode estar tomando um remédio errado, né? Então, isso é muito perigoso e cria um problema sério, que é o problema da resistência bacteriana. Resistência. Claudinha, aí da nossa turma, está perguntando a gente: vocês consideram infecção urinária de repetição a partir de quantos episódios? E a quando usar a antibiótico terapia profilática? E se ainda se faz macrodantina? Vou começar de trás para frente. Macrodantina se faz sim. E cada vez mais a gente tem usado antibióticos considerados antigos, né? Então, com essa questão da resistência aos antibióticos, tem se tornado um problema seríssimo, porque cada vez mais você encontra bactérias multiresistentes e que você não consegue tratar. Então, a preferência que se dá hoje é para que você use esse tipo de antibiótico, né? Sulfamethoxazol, que você use, né, a macrodantina para poder evitar e deixar esse antibiótico melhor, vamos colocar entre aspas aí, bem entre aspas, para uma situação que realmente precise. A questão da profilaxia também a gente utiliza bastante. Numerar, eu acho que eu nunca li assim, quantas infecções, a partir de quantas infecções a gente considera de repetição. Mas assim, o que você, principalmente em mulher, homem é menos frequente isso. Homem, ele tem infecção, muitas vezes ele não trata e fica aquela infecção subentrante, né? Ou seja, você não consegue erradicar, mas à medida que você trata, ele demora para ter outra. A mulher é mais frequente, ela contamina mais fácil. Então, assim, quando a mulher tem mais de uma infecção por semestre, ou seja, cada semestre ela tem pelo menos 2 infecções, você já começa a entender que ela está tendo um perfil de recontaminação e de infecções de repetição. Não sei se você tem um dado diferente para falar aqui, Carminha, numericamente. Eu já li até 3 em um semestre, 3 infecções em 6 meses. Pode ser considerada crônica. Agora, também tudo é num contexto, que, por exemplo, se ela fez uma cirurgia pélvica e aí fez infecção de repetição naquele espaço de tempo, não necessariamente ela já se tornou uma crônica, mas né, sempre ver em que contexto isso está inserido, não é? Exatamente. E a profilaxia, que foi outra colocação, a gente usa sim e tem uma resposta bastante positiva, né? Tem algumas medicações, normalmente eu prescrevo muito a macrodantina mesmo como medicação profilática. E cefalexina também. Os 3, né? Oi? Exatamente. E a gente tem uma resposta satisfatória. Você consegue fazer com que o espaço entre um episódio e outro, ele espace. Né? É o que eu digo para os pacientes, assim, eu não vou lhe garantir que você não vai ter outra infecção. Mas a probabilidade de você espaçar esses episódios, ele aumenta substancialmente. E tem que ver os outros fatores. Muitas vezes, usar uma pomadinha de hormônio na área periuretral, na área vaginal, para diminuir essa atrofia dessa mucosa ajuda muito. A questão de como fazer essa higiene, a higiene antero-posterior, de frente para trás. Isso é um dado que parece uma coisa simples de antigamente, mas, gente, isso é dia a dia de consultório. O modo como se higieniza, né? Terceiro, boa hidratação, a troca de fraldas, que for usar fraldas com frequência, não é? Não usar antibiótico de forma inadvertida, porque senão você cria resistência. Nós temos ainda um universo relativamente curto de antibióticos, então você usar esses antibióticos de forma errada, e de forma não bem prescrita, você cria resistência. Outra coisa, infecções intestinais, fecaloma, então fezes secas, acumuladas, que a maioria dos idosos tem constipação, e idosos que são acamados acabam retendo fezes, e aquelas fezes retidas podem contaminar sim, e aquilo ali, além de fazer uma
compressão extrínseca da bexiga. Ele comprime a bexiga e evita que essa bexiga se esvazie e, adequadamente. consequentemente, aquela comida infecta. Então, é toda uma organização de hidratação, de higiene, de intestino funcionante, esvaziamento urinário, cuidados na limpeza local para poder se evitar a infecção. No caso masculino, Carla, tem uma situação, assim, a incontinência urinária masculina, que pode ter inúmeras causas, desde causas neurológicas até consequência de procedimentos cirúrgicos, né? O próprio que a gente chama de perda por transbordamento, ou seja, o paciente que ele é obstruído, seja pela próstata grande, seja pela uretra estreita, ele enche tanto a bexiga que ele perde, que é o que a gente chama de incontinência paradoxal. Ou seja, ele está ocluído, mas ele está perdendo, ele está com incontinência. Então, às vezes, os homens eles criam mecanismos para evitar molhar a roupa, que podem ser causa de infecção também. Então, tem cada coisa que você não imagina. Então, amarrar com não sei o que lá, colocar um papel, ou colocar um saquinho de picolé para que ele fique trocando eventualmente. Então, isso gera contaminação e gera infecção. Então, você tem que ter essas orientações são fundamentais para a família. Existe um dispositivo o masculino, porque às vezes, assim, por exemplo, o idoso está com diarreia. Então, aquela diarreia contamina o tempo todo ali a área vaginal, a área uretral. Então, isso favorece também a infecção. Então, para as mulheres é mais complicado. O que fazer? Higiene sempre após evento. No homem, existem dispositivos que isolam, não é? Com um absorvente e coloca a área peniana no absorvente e até num saquinho bem higienizado e que a urina não queima, por exemplo, se tiver alguma coisa, se tiver diarreia, isso é uma coisa importante. E as infecções complicadas, não é, Clóvis? Como é comum, né? As pessoas chegam nas emergências sonolento, delirando, e aí muitas vezes com queda de pressão, queda de saturação de oxigênio, delírio, estados pré-coma, com infecções graves, não é? Às vezes, só respondendo uma pergunta antes, que foi feita aqui, sobre Klebsiella e Pseudomonas, né? Que são germes, muitas vezes mais fortes, hospitalares, né? E o que fazer, Clóvis? Não, aí vai depender da cultura, porque assim, a partir do momento que você tem os dados de Klebsiella, você fez a cultura, descobriu, e muitas vezes esses micro-organismos eles vêm com muita resistência a antibiótico. Então, não é incomum você internar um paciente para tratar de maneira venosa com antibióticos de espectro maior ou direcionados para essas bactérias, e tratar com o paciente com medicação intravenosa. Ou seja, o paciente ele pode nem ter um sintoma tão pronunciado, mas ele tem uma infecção que poderá progredir e causar um problema mais sério para ele. Então, eventualmente, você precisa internar o paciente ou fazer em home care ou, eventualmente, com injeção intramuscular em casa. Mas, muitas vezes, o antibiótico comum que você prescreve por via oral, ele não vai ser tão eficaz. Então, você, além de todos os cuidados aí de hidratação, acidificação da urina e todas essas possibilidades, tem que usar antibiótico venoso. A grande importância é diagnóstico precoce. Começou a sentir, dá o diagnóstico precoce para tratar precocemente, não é? O germe mais comum ainda é Escherichia coli. E lembrando que a Escherichia coli ela parece um carrapicho. Não sei se vocês conhecem o carrapicho, não é? Então, ela adere na parede da bexiga. Então, por isso que a gente usa também o cranberry, que é aquele extrato de frutas vermelhas, e que esse cranberry ele diminui a aderência da Escherichia coli à parede da bexiga. Isso é uma ação a mais para evitar as infecções urinárias, principalmente para a Escherichia coli. Algumas pessoas acham que o cranberry é um antibiótico, ou seja, vai tratar a infecção, e não é. Na realidade, ele vai melhorar o contexto, vai melhorar o tecido da mucosa da bexiga, né? Evitando a adesão e diminuindo, assim, as infecções. Mas isso que você falou do diagnóstico precoce é fundamental, porque às vezes se negligencia o sintoma urinário, né? E como
falei um pouco antes, a infecção urinária, ela muitas vezes é tratada como uma doença, uma bobagem, uma cistitezinha, qualquer coisa. E ela pode progredir para uma coisa séria, né? Então, se você não tem um diagnóstico precoce, você poderá ter esse diagnóstico no momento em que a doença estiver agravando, né? E existe internamento, como você disse, o paciente chega até comatoso, né? Existem situações dramáticas e que podem levar por sepse, ou seja, por infecção generalizada, inclusive o paciente à morte. Então, a grande preocupação, e sobretudo no paciente idoso, que muitas vezes não relata bem o sintoma, que nem tem o sintoma como classicamente o não idoso tem, isso pode ser um problema seríssimo, né? Então... E assim, no idoso muito idoso, quando ele chega com quadro de sepse, não precisa nem ser muito idoso, idoso jovem mesmo. Chega um quadro de sepse na emergência, por que que o médico avalia como um todo e pede vários exames? É porque ele não sabe onde está? Não. Porque o idoso apresenta a doença de forma atípica, como eu falei, então ele tem um comprometimento geral da saúde, com queda de pressão, queda da saturação, do nível de consciência, frequência cardíaca elevada, pressão baixa, glicose baixa. Então, assim, onde é que está o sítio infeccioso? Então, é por isso que se faz um eletro, se faz um raio-x, se faz exames de urina, para detectar onde é que está o sítio da infecção, qual é o ponto-chave da infecção. Porque se for só uma pneumonia, você tem um espectro de antibióticos. Se for um urinário, é um outro tipo de antibiótico que você utiliza. Se for pele, é outro. Se for meningite, é outro. Então, por isso diverticulite, tem uma série de situações, exatamente. Então, o sítio da infecção, ele sugere o uso de antibióticos focados para aquela flora que está sendo acometida. Então, por isso que essa avaliação geral. E a urosepsia é muito grave, tão grave como uma pneumonia, que pode levar um paciente numa situação bem grave, de UTI. Ô, Carlinha, eu olhei aqui para as perguntas, aqui vem uma pergunta de um senhor que eu conheço muito bem, perguntando o que é idoso muito idoso. O que é idoso muito meu idoso? pai está perguntando aqui o que é um idoso muito idoso. Minha mãe também perguntou nesse estande aqui, participando com a gente. É uma estratificação que a gente usa, é o idoso muito idoso acima dos 85 anos. É a chamada quarta idade, é o idoso muito idoso. Por isso que às vezes eu me refiro ao idoso muito idoso, porque quanto mais idade, às vezes tem uma fragilidade a mais, e aí a gente gosta de usar essa estratificação. Vamos lá. E então, assim, quando o idoso entra num quadro grave de infecção, o que a gente faz? Cuida como um todo. Nesse momento aí, não é só a urina que mais está importando. É a urina como fator causal, mas a gente vai cuidar da pressão, da oxigenação, da nutrição, da glicose, do nível de consciência. Aí a gente entra no estado de cuidado crítico, não é? Idoso grave, com infecção urinária. Existe uma coisa também chamada translocação bacteriana. Então, às vezes, ele pode entrar com infecção urinária e desenvolver uma infecção respiratória. Isso pode acontecer, não é verdade? É verdade. Eu vi aqui, Carlinhos, uma pergunta aqui sobre ureterocele, uma coisa bem específica, esse é um fator complicador. O ureterocele, ele é um estreitamento do ureter, onde o ureter entra na bexiga e o orifíciozinho dele que drena a urina para a bexiga, ele está fechadinho, está bem pequenininho. Então, ele pode causar uma dilatação, mas não seria, em tese, um fator complicador. A não ser que o paciente tivesse uma infecção que ascendesse para esse rim, e aí, como ele está obstruído, podia ser um fator complicador para essa infecção urinária complicada. E o ureterocele é de um tratamento simples e nem todos precisam ser tratados cirurgicamente para isso, né? E aí, ainda tocando nesse assunto, Carla, de tratamento cirúrgico, de tratamento de maneira geral, como você colocou aí, você tem que ver a coisa de uma maneira geral. Em urologia, a gente vê algumas situações, sobretudo em pacientes prostáticos, em que você precisa submetê-lo à cirurgia. Então, o tratamento do paciente que tem hiperplasia de próstata, ou seja, quando a próstata cresce, causa sintomas, e que pode levar à infecção urinária, ele pode requerer um tratamento medicamentoso ou tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso é mais lento. Então, no paciente que está tendo infecção
com frequência por conta da obstrução, muitas vezes não dá tempo de você manter ele só com remédio. E aí você tem que partir também para tratamento cirúrgico. Em algumas situações, o tratamento cirúrgico é indicado também. Por isso que cada caso é um caso. Por exemplo, você não vai chegar na casa de uma idosazinha de 90 anos, que ela está tendo infecção urinária, tem um útero muito exteriorizado e vai submeter a uma cirurgia. Não dá mais. Isso. Tudo tem que ser pesado, o risco de uma cirurgia para ela é muito maior do que o benefício de... Então, a gente vai conduzindo essas infecções, vai tratando de uma maneira mais segura possível, mas uma cirurgia para ela, por exemplo, seria uma coisa muito grave, né? Um risco de vida muito alto. Por isso que eu digo, apesar de todos os protocolos que existem para tudo, na medicina hoje a gente tem protocolo em tudo, né? Você tem que individualizar, como você disse, você tem que individualizar o caso, você tem que tratar aquele paciente. O paciente, não é a infecção, é a infecção na pessoa. Quem é essa pessoa? Né? Qual a idade, quais são os problemas que tem, como é que ela funciona. Tem uma pergunta aqui, ó, quais são os sintomas característicos de cistite? Cistite é a parte inicial, né? Quando você tem uma contaminação na parte mais uretral final, aquela parte que você ainda não tem um comprometimento de bexiga, nem de urina, ou nem de rins, e que é dor, ardor, polaciúria, ou seja, urinando várias vezes ao dia. Alguma coisa mais, Clóvis? Você quer acrescentar? Não, é isso mesmo. Urinar com frequência, muitas vezes acordar à noite, ou ter urgência urinária, ou seja, sentiu a vontade de ir no banheiro e tem que sair correndo e às vezes até não consegue controlar, ou seja, urge incontinência, né? Dor pélvica, e muitas vezes você percebe, principalmente em paciente idoso, que a gente não falou aqui, o diagnóstico da infecção vem pelo cheiro da urina. Então, às vezes o paciente ele não está sentindo nada, não tem a dor, não tem nada, mas percebeu, hoje eu urinei diferente, porque o cheiro ele está muito forte. Então, esse cheiro forte, ou eventualmente a coloração da urina, isso só pode dizer para você, ó, tem infecção aqui nessa urina. Né? Exatamente. E a gente sente de longe, né? A gente quer percebe. A gente... Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é que não usem antibióticos desnecessariamente. Né? Nós estamos vivendo aí com essa pandemia do coronavírus, muitas pessoas graves, muitos 5 minutos está faltando, tá, Clóvis? Você precisa nos recitar uma poesia. Eita. Então, assim, eu gostaria de já ir fechando, né? Que daqui a pouco a gente termina, e dizer que a infecção urinária é sim muito comum no idoso, que é preciso atentar para os sinais atípicos, que cada pessoa é uma pessoa e tem várias causas que podem colaborar. Deve ser tratado seguindo urocultura, tá certo? E a gente tem que tratar a pessoa, não o papel. Essa maior mensagem que eu queria deixar em relação à infecção urinária no idoso como geriatra. Procurar seu médico sempre com frequência para ter a orientação dele do que é o melhor para ser feito em cada ocasião, né? Clóvis, eu gostaria muito de agradecer sua presença. Eu acho que foi muito pouco para quanto a gente precisa falar sobre. Tem que fazer outras lives, tem que fazer outras. A gente tentou responder o máximo possível, não é? E aí você disse que queria nos dizer alguma coisa no final. Só dizer no finalzinho o seguinte, a importância. Às vezes eu tenho paciente no consultório que reclama da velhice. Né? Doutor, ser velho é horrível. Eu disse, não, ser velho é maravilhoso, porque aquele que não envelheceu foi o que foi embora cedo. Né? Então a gente tem que entender que ser idoso é bacana, você tem que simplesmente vivenciar aquele momento da sua vida. E aí eu vou ler, não é nem um texto, um fragmento de um texto que meu pai escreveu, na realidade, sobre receita de vida. Meu pai tem 80. Não tenha medo nem vergonha de ser idoso. A vida é um processo que vai da fecundação à morte. Sem que percebamos, envelhecemos. Um dia, ao enfrentar o espelho, notamos o surgimento de um cabelo branco que logo se multiplica. Rugas que crescem em nossos rostos, semelhantes às estradas que cruzamos durante a vida. São registros do tempo. Já nos foge a força, a energia e, para sempre, não somos os mesmos de outrora. Mas a vida não terminou.
aos filhos que nos amam e têm cuidados conosco, com o mesmo desvelo que tivemos por eles. Temos os netos e netas e a eles dedicamos com mais tempo que tivemos com nossos próprios filhos. Netos são fontes de rejuvenescimento. Eu já estou na fase de bisnetos, é outra delícia. São os diplomas, são o diploma que tivemos sucesso na Universidade da Vida. São novas fontes de encorajamento e felicidade. Nunca devemos nos deixar vencer pelo pessimismo, pelo medo e pela alienação. Não pode haver decepção maior do que um dia você parar, olhar para trás e sentir que os rastros da vida desapareceram na poeira do tempo e que você não deixou nenhuma marca. Portanto, a dica aqui é você procurar em cada fase da sua vida ser feliz, da maneira com que você puder, mas desfrutando do amor da sua família, se cuidando, porque isso faz com que você prolongue, né, o seu tempo de vida. Então é isso aí que eu queria. As pessoas que sofrem desse tipo de patologia, que a gente falou tanto aqui hoje, e que estão aí, muitas pessoas falando, e que a gente compartilha dessa dor, né? A gente sofre com essa dor, a gente vive uma situação dessa em casa, e é cuidar e ir atrás, ela aparecendo e a gente debelando, para poder o organismo ter uma defesa cada vez melhor e não deixar que isso traga maiores consequências, não é? Então, muitas pessoas, mãe falando, obrigado, mãe, e participando, e já fez várias cirurgias, mas está aí, vencendo, vibrando, feliz, graças a Deus. Mas a gente tem, hoje em dia, a tecnologia e a medicina está muito avançada. Tem muita coisa para se fazer. Não pode ficar só no exame de urina, gente. Tem muita coisa para investigar e tratar as causas. Eu vou me despedir de você, que a gente já está terminando. Mais alguma outra pergunta nos últimos minutinhos? Você está vendo aí, Clóvis, de alguém? Não, acho que das perguntas, acho que mais não. Aqui... Eu vi aqui uma pergunta do meu sogro, perguntou se tem sintoma urinário para o coronavírus. Na realidade, ele não traz sintomas urinários, né? Ele não dá sintoma urinário, nem sintoma de infecção urinária. Mas ele pode, na fase grave da doença, acometer o rim na sua função, né? Isso é uma coisa que a gente... E como é uma doença trombogênica, o coronavírus, a gente vê muito pacientes com insuficiência renal, hemodiálise... E aí vem infecções urinárias cometendo, isso é como muito, consequência, muito... né? Como consequência do... Pois, Carla, foi muito legal, foi muito legal aqui esse encontro da gente para falar de um tema tão importante. Eu vi aqui muita gente conhecida, muita gente querida, pessoas da família, pessoas amigos de infância que entraram aqui na live, e é sempre bom discutir com você e conversar com você. Você é uma pessoa muito importante na vida de todos nós. A gente passou todo o período da faculdade juntos, vão mais de 25 anos de formados, né? Então, com mais 6, são mais de 30 anos de amizade, né? E era ficar no mesmo grupo, né? ABCD. Então, exatamente. Estava o tempo todo junto, viu? Foi um prazer muito grande. Pessoal, bebam água, se cuidem, tratamento precoce, diagnóstico precoce, e esse grande Clóvis aí com a gente. Se necessário for, Clóvis, a gente marca outra live para a gente tirar mais dúvidas e a tema. Tamo junto aí. Obrigado, Carlinha, a você. Obrigado a todo mundo que participou. Um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo. Eu vi aqui, minha mãe entrou aqui também. Tá todo mundo na área. Família toda, os filhos aqui. Cibele está por aqui também, ó. Obrigada e boa noite, gente. Um abraço.